A paz do Senhor Jesus. O texto que vamos meditar hoje é Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 14, e o verso 22 a seguir. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Estamos diante de um texto aonde podemos tirar várias lições. Jesus vem de uma multiplicação de pães, de peixe, a primeira multiplicação no capítulo 14 e o verso 13. Jesus cura muitas pessoas que estavam enfermas. Então havia uma grande multidão e Jesus ele vai dar uma ordenança aos discípulos no verso 22, dizendo para eles entrar no barco e ir avante. O texto vai dizer que Jesus insistiu, porque quem é escolhido de Deus não tem mais escolha. Jesus não deu opção de escolha se eles queriam entrar no barco ou não. Jesus insistiu para que eles adentrassem ao barco e fosse adiante para o outro lado. Enquanto isso, Jesus despedia a multidão. E o texto vai dizer que depois que Jesus despediu a multidão, ele subiu sozinho a um monte para orar, porque Jesus era um homem de oração. E diz a Bíblia que ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Os discípulos saíram aproximadamente 6 horas da tarde. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, orando, falando com o Pai. E o texto vai dizer no verso 24 que o barco já estava a considerável distância da terra e fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Era alta madrugada, o verso 25 vai dizer. Era aproximadamente às 3 horas da manhã. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. É interessante nós focarmos que Jesus foi andando sobre o mar. Ele foi caminhando por cima do mar. Jesus vai ao encontro aos seus discípulos, mas ele vai caminhando sobre o mar. Porque Deus tem os seus caminhos. No vendaval e na tempestade, como diz Naum 1:3. O que é vendaval para mim? O que é tempestade para mim? O que é vendaval para você? O que é tempestade para você? Pode ser caminho de Deus para abençoar a sua vida. Ele vem andando sobre o mar. A Bíblia vai nos dizer que quando
viram andando sobre o mar, os discípulos ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Imagine 12 homens com medo, gritando, porque eles diziam: é um fantasma. O interessante é que é fácil reconhecer Jesus na multiplicação. Agora eles estavam na tempestade e eles não reconheceram Jesus na tempestade. Que a minha e a tua fé, ela não venha a ser abalada na tempestade. Que a minha e a tua fé venha reconhecer Jesus, mesmo no vendaval, mesmo na tempestade. E eles se encheram de medo. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, no verso 27, ele vai dizer imediatamente, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Em outras versões disse o Senhor Jesus, porém falou algo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais, ou seja, não tenha medo. Mas nós observamos que o Senhor, quando ele usa essas palavras, ele despertou o coração de Pedro, porque Pedro era um líder, e o líder sempre toma a frente. Pedro toma a frente, e Pedro vai dizer: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro, como sendo um líder, Pedro toma a frente, e o Senhor Jesus diz para Pedro: venha. E, irmãos, entenda uma coisa: no vendaval, na tempestade, é oportunidade para vivermos experiência profunda com Deus. O vento era contrário, vendaval às vezes na família, vendaval às vezes na finança, na saúde, no ministério. Saiba de uma coisa: é oportunidade para vivermos experiência profunda com Deus. O que Pedro vai viver aqui, ninguém viveu a não ser Pedro. Pedro agora, ele ouve o Senhor Jesus dizer para ele: venha, venha Pedro. Tinha 12, mas quem vai imitar Cristo é Pedro. Quem decide sair do barco é Pedro. A experiência que Pedro vai ter com Jesus, outro não vai ter. Então, o vendaval, a tempestade, serve para nós termos experiência profunda com Deus. E Jesus diz: vem, você pode andar sobre este vento, você pode andar sobre esta tempestade, você pode andar sobre este problema, você pode caminhar sobre esta situação. Desça do barco, deixa Jesus controlar o teu ser. Pedro desce e ele começa a andar sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou-se no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. O interessante é que quando ele começou a sentir o vento forte, a atenção dele saiu de Jesus e ele começou a olhar para o vento, ele sentiu o vento. Quem sabe, estou falando com pessoas que outrora estavam andando com Jesus, na direção de Jesus, mas sentiu o vento forte, teve medo. A nossa fé em Jesus tem 3 inimigos. O primeiro inimigo é o medo, o segundo inimigo é a dúvida, o terceiro inimigo é o será. Mas diz a palavra do Senhor que é quando ele começou a ir para o fundo, ele começa a afundar quando ele tira os olhos do Senhor Jesus. Você está se afundando dia após dia, pois Jesus disse: sem mim nada podes fazer.
mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. É noite de você clamar, é noite de você olhar para Jesus novamente. Hebreus capítulo 12, verso 2 vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanime. É momento de você olhar para o Senhor Jesus. É momento de você clamar a Ele. Sim, foi o que Pedro fez quando ele estava afundando. Pedro clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Ei, meu querido, você pode clamar neste momento. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não está gravado, a qual não possa ouvir as nossas orações. Você pode clamar quando? Agora, neste momento, você pode clamar, porque entenda que tudo tem a ver com Jesus. Pedro não andou sobre as águas porque tinha poder, mas porque Jesus permitiu. Pedro não afundou porque perdeu a unção, mas porque parou de olhar para Jesus. Pedro não foi socorrido porque tinha mérito, mas porque Jesus estava ao seu lado. Jesus está do seu lado e Ele pode te socorrer nesta noite se você clamar. Tudo tem a ver com Jesus. Fazemos o que Ele permite, mesmo que seja os impossível. Se mantivermos os olhos nele, caminharemos sobre as tormentas da vida. Se desviarmos os olhos dele, porque somos fracos, ele estende a mão a nós, traz de volta para o barco aonde ele está. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que quando Pedro clama, logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ah, meu querido, e a Bíblia diz que quando entraram no barco, o vento cessou. Este vento vai cessar, Jesus vai te socorrer e o nome dele vai ser glorificado. O verso 33 vai dizer que quando eles estavam no barco, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Fica com esta palavra: o Senhor é aquele que está do teu lado para te socorrer. Como diz Isaías, capítulo 41, verso 13: porque eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo.